Turma, beleza com vocês? Então, a gente vai dar início aí à nossa série aí de PHP básico, tá? E a gente vai ver toda a linguagem, os elementos básicos da linguagem PHP, beleza? Bora lá então, para a gente já iniciar os trabalhos. Então, olha só, pessoal. O PHP é uma linguagem muito conhecida no desenvolvimento web, é a linguagem mais utilizada mundialmente, server-side, para sistemas web. Atualmente eu diria que está em evidência aí várias outras linguagens, talvez mais modernas, enfim, e para diversos, digamos assim, eu diria que cada ferramenta, cada tecnologia, cada linguagem, ela possui uma finalidade. Eu diria para sistemas de pequeno e médio porte, eu diria para alguns casos até de grande porte, dependendo da aplicação ainda, o PHP é muito utilizado e adequado, justamente pela sua facilidade de implementação, facilidade de colocar isso no ar. Eu diria que qualquer servidor aí de hospedagem possui suporte à linguagem PHP. Enfim, você consegue aí, com pouquíssimo recurso, tanto de hardware quanto financeiro, colocar aí um sistema para funcionar no ar, tá? O que eu vejo às vezes, e muitas das vezes, pessoal, todo mundo quer utilizar, às vezes, essas linguagens mais modernas ou tecnologias mais modernas, sendo que são tecnologias de altíssima performance para sistemas muito complexos e às vezes você tem um sistema muito simples aí que um PHP você, com muito menor tempo, faria a coisa de maneira bem mais eficiente, beleza? Então vamos lá começar o estudo do PHP. Então, conhecendo um pouquinho o PHP, né, ele pode ser também traduzido aí essa sigla como Hypertext Preprocessor, que é uma linguagem de script open source de uso geral, muito utilizada e especialmente adequada para o desenvolvimento web e que pode ser embutida dentro do HTML. E aqui está o site oficial lá do PHP. Vamos abrir ele aqui e vocês vão ver que esse site oficial aqui do PHP, ele possui, né, algumas versões aqui para fazer o download, tem toda uma parte até mais importante, que é uma parte de documentação que volta e meia o desenvolvedor precisa consultar, enfim. Então fica aí a dica para vocês darem uma olhadinha aí no php.net, ok? Beleza. Seguindo aqui, o PHP é uma linguagem interpretada pelo interpretador PHP, e esse interpretador PHP normalmente ele é instalado e embutido em um servidor web. Então, por exemplo, o próprio Apache, que talvez seja o servidor web mais conhecido e mais utilizado mundialmente, ele normalmente já vem até com uma instalação lá do PHP, ou você consegue instalar ele de uma maneira muito simples, ok? O que acontece na maioria das vezes é que um servidor web possui instalado nele um interpretador PHP que consegue traduzir os comandos da linguagem, ok? Beleza. E aí, para facilitar o processo de instalação, há vários programas que reúnem pacotes, né, de instalação completos para fazer um servidor web com suporte ao PHP. Segue alguns exemplos: o Champ, o WAMP, o MAMP, o próprio Vertrigo, enfim. Eu utilizo o Champ, tá? Que eu venho acompanhando, né, já há alguns anos. Ele sempre possui ali a instalaçãozinha do pacote com as versões mais atuais, tanto do PHP quanto do banco de dados MySQL, enfim, e alguns outros recursozinhos. Então, é o que eu indico. Só procurar lá no Google Champ, que vocês vão encontrar rapidinho e você consegue baixar e instalar. Porém, a gente não vai, nesse início das nossas aulas, a gente não vai utilizar ou fazer do nossa máquina um servidor web, ok? Nós vamos utilizar um ambiente online, um sandbox, tá? Para a gente fazer ou começar aí a se ambientar na linguagem PHP. Então, para se ambientar
com os primeiros comandos da linguagem, a gente vai utilizar o site phpsandbox.io, tá? Nele é possível fazer toda a codificação e testar online. E aí vou abrir ele aqui e mostrar para vocês o PHP Sandbox, como eu falei, phpsandbox.io, e tá aqui, né, o nosso PHP Sandbox. Deixa eu mudar aqui para o inglês, que ele já traduziu aqui automaticamente para mim. Então tá aqui, né, bonitinho aqui, o PHP Sandbox, e aí tem todos os recursos online necessários para que você faça os seus projetos. Eu recomendo fortemente que você se cadastre, tá, aqui no site, justamente porque os seus, que ele chama aqui de notebooks, né, que são os seus arquivinhos que você faz e ali codifica online, eles já ficam salvos, então fica bem mais fácil, tá? Então, eu recomendo fortemente você utilizar ali fazer um login, né? Criar uma conta ali para você. Aqui eu já tenho vinculado a minha conta do Google, tá? Beleza? Vou fazer o login aqui no meu Sandbox. E aí aqui ele já traz, né, os meus, tenho 2 projetinhos aqui que eu estava testando, ok? Daqui a pouco a gente começa a brincadeira aqui na implementação, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Seguindo aqui, os primeiros passos da linguagem aqui, é muito importante vocês saberem que o PHP ele possui uma tag, os códigos PHP eles têm que estar em uma tag específica, que é a tag, né, de abre tag ou sinalzinho de menor, interrogação, PHP, tudo junto, tá? E aí você abre a tag PHP, aqui ficam todos os seus códigos PHP com uma ou mais linhas, e depois você fecha a sua tag PHP, que você fecha com interrogação e o sinalzinho de maior, ok? E aqui está o primeiro comandozinho, o famoso Olá Mundo, né? Um comandozinho de output, para que ele mostre uma mensagem na tela, tá? Eu diria que no início da aprendizagem, né, ou como um bom início de toda aprendizagem em qualquer linguagem de programação, sempre o primeiro programinha tem que ser um Olá Mundo. Então vamos fazer ele lá. E aqui só uma dica: se o arquivo, né, seu arquivo de código, ele só possuir código PHP, não é preciso usar o código ou a tag de fechamento, que é essa tagzinha aqui, tá? Porque é muito comum, quando a gente está utilizando o PHP, utilizar também códigos HTML. Então, o PHP, em alguns casos, ele fica ali no meio dos códigos HTML. Então, lá, o interpretador PHP do meu servidor, ele tem que entender o que é código PHP. Então, ele precisa estar dentro da tagzinha lá. Porém, em alguns casos, também só tem código PHP, que vai ser os nossos programinhas aqui. Então, quando tem o nosso arquivinho só tem código PHP, você não precisa utilizar esse códigozinho de fechamento de tag do PHP. Fica como opcional. Você pode utilizar, como também pode não utilizar, ok? Se tiver outros códigos HTML lá no meio, que a gente vai utilizar isso só futuramente, aí é obrigatório você fechar a tagzinha lá do PHP, beleza? Então bora lá no nosso PHP Sandbox para a gente fazer o primeiro programinha, que é o Olá Mundo. Então vamos lá. Eu estou aqui no meu, que ele chama aqui, né, de notebooks, tá? E aqui eu vou create notebook, tá? E aí eu vou utilizar aqui no PHP Sandbox, tem várias opções, inclusive você consegue fazer projetos em Symfony, em Laravel, que são frameworks PHP, tá? E aí a gente vai utilizar aqui, ó, esse PHP Interactive aqui, tá? Então sempre escolham essa opção. E aí só clicar nela aqui e ele já vai criar um PHP Sandbox, ou um notebook, desculpa, pra gente. Então tá aqui o notebook já criado, ele já traz para mim aqui, ó, um códigozinho já prontinho, tá? De output. E aqui vamos começar a brincar e começar a aprender na própria ferramentazinha aqui online.
Então, à esquerda aqui, ó, nesse i, ó, que é o Notebook Details, tá? Tem aqui as opções. Eu vou colocar aqui, ó, o nome do meu projetinho para que depois até eu volte nele. Vou colocar aqui o nome Olá Mundo. Vou botar aqui Olá Mundo. Beleza. E aqui eu posso colocar uma descrição, tá? Vou colocar aqui, ó, primeiro programa em PHP. Beleza. Tá ali. Aqui você pode deixar do jeito que tá, que é o PHP versão 8. Aqui tem algumas outras opções que a gente não vai utilizar agora, beleza? Vamos voltar ali no Notebook Details. E aqui é o que importa. Vamos lá. Então aqui, ó, ele já traz um códigozinho para mim. Então, ele já abriu a minha tag PHP, percebam, e aqui ele já traz um comandozinho que é um echo, que é o comando de output do PHP. Que são os comandos de output? São os comandos que ele pega ali do programa e mostra uma informação para o usuário, beleza? E esse comando do PHP é o famoso echo, tá? O echo, ok? Então, normalmente a gente fala echo. E aí a sua mensagem, isto é, a mensagem que o usuário vai ver, ela fica entre aspas duplas, beleza? E pode usar aqui também aspas simples, mas depois a gente vai ver que ela tem uma pequena diferença que daqui a pouco eu comento um pouquinho mais. E aqui dentro dessas aspas duplas eu vou colocar aqui Olá Mundo e boto um pontinho de exclamação aqui só para dar ênfase no nosso olá, beleza? Como eu falei, como aqui só tem o código PHP, eu posso não utilizar a tag de fechamento. Se eu quisesse, como opcional, poderia ali utilizar a tag de fechamento do PHP, que não mudaria em nada. Como eu só tenho o código PHP, eu posso retirá-la, beleza? Ok, aqui, e aí vamos para conhecer as outras funcionalidades aqui da ferramenta. Para que eu rode esse programa, essa minha codificação, que eu veja o resultado dessa codificação, eu clico aqui, ó, Run with PHP 8.0. Clicando nesse botãozinho, ele vai mostrar o meu resultado aqui no meu output, tá vendo? Que é o meu ambientezinho aqui, onde eu visualizo o resultado no meu programa, beleza? E aí é sempre assim aqui, ó, eu faço uma alteração e depois clico aqui em Run with PHP. Aqui tem uma opção de Auto Run, que ela já vem off, tá? Eu posso mudar aqui para on, que aqui, como é que funciona esse Auto Run? Eu posso fazer qualquer modificação aqui, ó, Olá Mundo, e aqui eu vou colocar aqui, ó, como vocês estão. E aí ele espera um tempinho e ele automaticamente aparece o resultado aqui, tá vendo? Então, perceberam ali? Deu um tempinho e aí eu vou apagar aqui o como vocês estão, é só eu aguardar que ele auto-run, né? Ele vai automaticamente mostra o resultado aí. Aí fica a seu critério. Você pode deixar no on, que ele automaticamente atualiza, ou deixar no off, que aí você toda vez que mudar aqui, né? Como vocês estão, você tem que clicar aqui para visualizar o resultado, beleza? Legal. E aí, se eu errar aqui, vamos supor que eu esqueci um ponto e vírgula no final. No PHP, a sintaxe, todo final de linha de comando, você tem que colocar um ponto e vírgula, tá? Ou é ponto e vírgula, ou é o início ou fim de bloco. Como a gente não está utilizando nenhum comando que necessite de início e fim de bloco, normalmente utilizado nos comandos condicionais, nas estruturas de repetição que a gente vai ver futuramente. Então, ou é início e fim de bloco, ou é ponto e vírgula, beleza? Então, se eu errasse aqui, esquecesse o ponto e vírgula, ele aparece aqui uma mensagem de erro, né? Fala aqui que teve um erro de sintaxe, e aqui ele fala que é provável, né, que tenha que ter um ponto e vírgula aqui na linha, beleza? Então, ponho aqui o ponto e vírgula, ele para de gerar esse erro. Legal. Beleza. Então, tá aqui o nosso Olá Mundo e automaticamente ele salva e eu posso, nesse ícone aqui, voltar lá para os meus, né, notebooks e estão lá os meus programinhas e a qualquer momento que eu entrando aqui na minha conta,
eu posso clicar aqui no título e ele vai lá e abre a última codificação que eu realizei. Tá ali bonitinho, e aí rodando aqui de novo, tá ali, né? Olá mundo, como vocês estão? Legal, então esse foi o primeiro comandinho de output e vamos seguindo no nosso aprendizado aqui. O próximo comandozinho ou estrutura que a gente vai aprender são os comentários, tá? Os comentários, existem basicamente duas possibilidades de comentário, que é o que é normalmente amplamente utilizados na maioria das linguagens de programação, que é o comentário de linha, tá? Que aí eu posso utilizar normalmente aqui, né, em uma linha só para aquele comentário. Normalmente o comentário de linha, você está comentando ou falando ou explicando a linha ou o bloco logo abaixo, tá? Ou eu tenho o comentário de linha aqui também logo à frente do comando, que ele possui relação com o comando que está anteriormente a ele, tá? Então aqui eu dei um eco olá mundo e na frente eu coloquei um comentário lá qualquer, beleza? Então o comentário aqui de linha, que é o barra barra, que do barra barra para frente toda a linha fica comentada ou desconsiderada para efeito de execução do programa. O comentário serve justamente para isso, é um texto aonde eu insiro explicando normalmente um código ali ou um bloco de códigos, enfim, uma funcionalidade, um comentário que vai servir para mim futuramente e que esse comentário, o programa lá, a execução do programa, né, ele vai desconsiderar para executar o programa. E eu tenho o comentário de bloco, né, que normalmente quando eu preciso de um comentário maior, um bloco grande de comentário, eu utilizo o comentário de bloco, que aqui no PHP é o barra asterisco para abrir o meu comentário de bloco, e o asterisco barra para fechar. Tudo ali que está entre esses dois, início e fim ali, vai ser comentário, isto é, o programa vai desconsiderar para execução, ok? Então, asterisco barra e barra asterisco para fechar. Beleza. Sabendo os comentários, vamos lá para talvez a estrutura mais simples aí de manipulação de dados, que são as variáveis. E aqui o PHP ele possui uma particularidade em relação às variáveis. Na verdade, duas particularidades. A primeira é que toda variável no PHP deve começar com o cifrão, tá? Com o símbolo de cifrão. E logo depois do cifrão você coloca o nome da variável, tá? Então tá aqui um exemplo, idade recebe 18 e depois eu imprimo ou mostro para o usuário o conteúdo da minha variável idade. Então percebam aqui que idade ela tem um cifrão antes, tá bom? E aí tem que estar, digamos assim, junto o cifrão com o nome aqui, ok? Tem que estar colado, não tem espaço nenhum não. E aqui, ó, perceba que eu não precisei colocar o tipo da variável, tá? Por quê? Porque o PHP ele é uma linguagem não tipada, ou o que a gente chama de tipagem dinâmica. Então aqui, ó, quando eu atribuo o valor 18 para a idade, ele já entende, né, que esse 18 é um inteiro e já meio que internamente ele já entende que aquele espaço de memória são para números inteiros, beleza? Então funciona dessa forma o PHP, ele não é tipado. Talvez alguém aí, né, que esteja visualizando essa aula já tenha trabalhado, por exemplo, com Java, com C ou com alguma outra linguagem que necessita você, ao declarar uma variável, colocar o tipo dela. Aqui no PHP não é necessário. Vamos aqui só fazer esse exemplozinho aqui no nosso sandbox. Então, olha só, vamos fazer esse exemplozinho aqui. Vou criar um outro sandbox, tá? Então, create notebook, PHP Interactive, e ele já vai abrir aqui. Vamos colocar o nomezinho aqui, ó, variável 1, e aqui trabalhando com variáveis. Beleza. E aqui vamos declarar uma variável aqui, ó, idade recebe 18, lembrar sempre ali do ponto e vírgula, e o eco ali idade. Beleza? Ponto e vírgula.
executando ali, ele vai aparecer na tela o meu 18, que é o conteúdo da minha variável idade, tá? Daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente faz para, digamos assim, colocar uma mensagem, né? Que é uma mensagem e também juntamente com o conteúdo de uma variável. Daqui a pouco a gente vê sobre isso, beleza? Seguindo aqui, e vamos falar de operadores aritméticos, tá? Operadores matemáticos. Em PHP eles são iguais aos das outras linguagens, isto é, o mais para adição, o tracinho para subtração, o asterisco para multiplicação e o barra comum para a divisão. Aqui algumas particularidades, o porcento é o resto da divisão e o vezes, o asterisco, é a potência, tá? E aqui um exemplozinho, idade 2021 menos 1995, aqui 2 anos, eco idade, vamos fazer esse exemplozinho aqui, 2021 menos 1995, e ali estou fazendo uma operação matemática que, como resultado, dá o número 26, né? Então, se uma pessoa aí nasceu em 1995 e ela já fez aniversário este ano de 2021, ela vai ter 26 anos, beleza? Então, só um contextozinho ali simples. E aí eu poderia utilizar aqui, né, em menos aqui, ó, né, eu utilizei a subtração, mas poderia utilizar aí qualquer símbolo matemático, né? Vamos fazer aqui o resto, né? Então, resto recebe 10% 3, isto é, o resto da divisão de 10 por 3. Então, 10 dividido por 3, o quociente dá 3, 3 vezes 3, 9, e o resto dá 1. Então, aqui, se eu mandar imprimir o resto aqui, vai dar um resultado, ou pelo menos tem que dar um resultado, que é o 1. Vamos ver aqui. Olhando o resultado, então, olha lá, resultado é 1, beleza? Justamente por causa do resto da divisão. Vamos ver aqui o potência. Então, potência é 2 elevado a 10. Vamos botar aqui, ó. Potência ali, como eu falei, é o asterisco, tá? Então, 2 asterisco 10 seria o mesmo que 2 elevado a 10. Potência, beleza, viu ali que legal? Ele tem um autocomplete ali, né? Olha lá, ó, ele tem um autocompletar ali, ó. Você dá, em vez de você digitar tudo, você dá um enter, ele já completa ali para você, porque ele já identificou que antes tinha uma variável potência lá. Vamos ver, 2 elevado a 10 é 1024, vamos ver se vai dar certo. Então, opa, funcionou certinho. Então, dois símbolos ali, né? Um pouquinho diferentes, né? Até o resto da divisão tem muita linguagem que utiliza o porcento. Potência nem tanto, ok? Beleza. E agora a gente vai misturar aí, né? Os textos e variáveis, tá? Então, vamos lá brincar com isso aí. Então, olha só. Vou pegar aqui os exemplos aqui da idade. Então, idade, vou atribuir aqui o valor 18 e vou colocar exatamente o que ele usou ali, ó. Então, eco, minha idade é idade, e botou ali um BR. Então, olha só, antes da gente botar, ó, minha idade é, e aí ele botou aqui, ó, idade, beleza? E botou ali um BR. Não vou botar o BR agora, daqui a pouco eu ponho ele. Então, olha só, minha idade é idade. Então, olha só, o idade aqui, ó. Epa. Aqui, meu mouse tá, de vez em quando ele some. Então, olha só, o idade, aqui, ó, esse idade aqui, ó, ele é a minha variável, tá vendo? Eu coloquei ela dentro das aspas duplas, perceberam? Então, vamos ver o que isso vai gerar? Vou mandar rodar aqui, ó. Então, olha lá, minha idade é 18. Então, percebam aqui, ó, quando eu utilizo aspas duplas no meu eco e insiro uma variável internamente às aspas duplas, ele reconhece que aquele cifrão idade é uma variável
e já mostra o valor dela, perceberam? Tá? Essa é uma das formas de fazer. E aí, vou botar agora o BR, tá? Que é uma tag de enter do PHP, desculpa, uma tag de enter do HTML. E agora eu vou utilizar aqui, ó, vou botar um outro eco, e agora eu vou utilizar aspas simples, ó, ao invés das aspas duplas, beleza? Então vou botar para funcionar aqui para ver que a gente tem duas observações aqui, ó. Primeira observação, ele deu um enter aqui, ó, isto é, esse BR, ele entendeu que foi um comando HTML e deu um enterzinho lá, tá? Então, primeira lição aqui, as tags HTML internas ao eco do PHP, elas funcionam. Meu navegador, ela entende aquele HTML. Então você pode utilizar um eco e entre aspas ali, você pode colocar qualquer tag do HTML, tá? Que ele vai entender ali a sua tag HTML. Beleza. A segunda coisa é o seguinte, percebam que agora eu utilizei aspas simples e a mesma forma ali com a idade, tá? E aí percebam, com as aspas simples, ele não entendeu que o cifrão idade é uma variável e ele escreveu o cifrão idade, tá? Assim como eu escrevi. Então, a segunda lição, quando você precisa colocar uma variável, tá? Uma variável e você quer mostrar o resultado dela, utiliza aqui com aspas duplas e não com aspas simples. Se for só uma mensagem que você quer utilizar, você pode usar aspas duplas ou aspas simples. Só quando você precisar imprimir o valor, né, ou mostrar o valor do conteúdo de uma variável, aí não, você tem que utilizar as aspas duplas. E vou dar para que você utilize tanto uma quanto a outra, eu vou te dar uma outra opção. O que você pode fazer aqui é o seguinte, ó, você pode utilizar o símbolo de concatenação. Como é que você utiliza? Ó, você utiliza aspas duplas e a concatenação aqui do PHP é o ponto, tá? Lá no Java, no JavaScript, em outras linguagens, a concatenação de mensagem e variável é o maisinho, o sinalzinho de mais. Aqui no PHP é o ponto. E aqui você pode utilizar dessa forma, opa, aqui aspas simples, desculpa. Aqui utilizei aspas simples, beleza. Então aqui ó, é minha mensagem, tá? Minha idade é, e percebam, idade eu coloquei fora das aspas simples e concatenei com o ponto. Vamos ver aqui, ó, que é a minha terceira aqui, ó. Vou até numerar aqui, ó. 1, 2 e a 3 aqui, ó. É a minha 3. Vamos ver como é que vai ficar a 3. Olha lá, ó. Minha idade é 18. Então, percebam, quando eu utilizo concatenação, eu posso utilizar sem problema a minha variável aqui no meio da minha mensagem. E dessa forma aqui, eu vou copiar e colar aqui, fazer a 4, que é justamente, ao invés das aspas duplas, eu vou utilizar aspas simples. Ou, desculpa, ao invés das aspas simples, eu vou utilizar aspas duplas. Então tá ali, ó. Então vou rodar aqui. E na 4 também funcionou normalmente. Então, fica a dica aí, quando você precisa mostrar uma mensagem na tela, né? E concatenar ou utilizar o conteúdo, mostrar também o conteúdo de uma variável, ou você utiliza dessa forma, ou você utiliza dessa forma com aspas duplas, ou você utiliza a concatenação com aspas simples, ou a concatenação com aspas duplas, beleza? Essa forma aqui é a mais fácil, tá? Talvez essa forma aqui, essas duas aqui, sejam mais genéricas, né? Para você vai poder utilizar de qualquer maneira. Quando você estiver utilizando array ou utilizando outras estruturas mais complexas, você vai ter que utilizar dessa forma. Mas essa forma aqui, inicialmente, para você que está começando, talvez seja a maneira mais simples de utilizar, tá? E aqui, ó, só uma brincadeira aqui, ó, vou colocar uma 5 aqui, ó, copiar aqui, ó.
Vou colocar uma maneira 5 aqui, ó. E vou utilizar aqui, ó, uma tag H1 para você ver que funciona com qualquer língua, ou com qualquer tag HTML, né? Barra H1 aqui, ó. Abri e fechei o H1. Você vai ver o H1 é a tag de título do HTML, que é a 5 aqui. Vamos ver como é que vai ficar? Vai ficar o 18 grandão, olha lá, ó. Minha idade é, o H1 ele já pula, né? Ele dá um salto de linha, é lá 18. Se eu quiser colocar aqui, ó, um style, aqui, ó, style, né? Que para mim colocar um código CSS, só lembrando aqui, né? Como eu estou utilizando um atributo de tag, um atributo do H1, e eu estou utilizando aqui no início aspas duplas, então aqui dentro da aspas, como eu estou dentro da aspas duplas, eu vou utilizar aspas simples, tá? Eu posso lá no HTML, né, para valores de atributos de tag, utilizar as aspas duplas ou as aspas simples. E aqui eu vou colocar uma propriedade CSS, que é a color. Vou botar aqui, ó, red, ok? Beleza, quer ver o que vai acontecer ali? O meu 18 da mensagem 5 ali vai ficar vermelhinho, né? Então, para vocês verem isso, só para exemplificar que eu posso utilizar qualquer tag HTML internamente aqui na minha mensagem do Eco, beleza? Então, acredito que é isso aí que eu queria falar com vocês, né? A gente aprendeu aqui a utilizar os primeiros comandos do PHP, e aqui só a título de curiosidade também, você pode utilizar aqui no seu PHP Sandbox, aqui ó, esse recurso aqui de share, tá? Que ele gera um linkzinho para você, vou copiar esse link aqui, ó, tá? E aí esse link que ele gera aqui para você, você pode, por exemplo, abrir em outro navegador, deixa eu abrir aqui o meu Firefox. Você pode mandar esse link para um amigo, para um colega, para o seu professor, para ele corrigir. Olha lá, ó, copiei aquele link e vou colar aqui no outro navegador, que eu não estou logado aqui na minha conta. Ele abre o códigozinho lá para você e você consegue testar esse código. Ó, quer ver? Aqui, ó. Cadê? Voltando aqui, ó. Olha lá, você consegue dar um run aqui embaixo, ó, fica o run. E aí você dá um run e aí ele te mostra tudo bonitinho aqui para você, tá vendo? Que legal, ele mostra tudo o código e mostra aqui tudo bonitinho aqui para você. Um outro recursozinho, ó, tem esse recurso aqui de dia. Eu particularmente gosto, você gosta de programar com o fundo, né, o background mais claro, você pode usar ou voltar ali para o background escuro. Normalmente o pessoal de hoje utiliza muito background escuro, né? Como eu sou das antigas, eu gosto de background mais claro. Enfim, fica do gosto de cada um de vocês. Beleza, pessoal? O conteúdo que eu queria passar para vocês nessa aula, né, é esse aí. E até as próximas aulas, onde a gente verá outras estruturas e outros comandos. Valeu, galerinha. Até mais.